Então, boa noite a todos. A gente vai começar aqui a web aula, que é a revisão da parte de álgebra relacional do nosso curso. Então, eu sou o professor Daniel, sou professor do Instituto de Computação da UF. Aqui na sala a gente tem também o professor Marcos Bedo, que é da UF também, do Instituto do Noroeste Fluminense, tá? Do INFES. E a gente tem um mediador aqui, que é o João Nicolás Pimentel, também, que está aqui na sala com a gente, que vai fazer a web tutoria de sexta-feira à noite, tá? Então, a ideia é que na última web aula de segunda, que foi a parte de modelagem conceitual, e nessa web aula de hoje, que é a revisão de álgebra relacional, a gente consiga passar com vocês os principais conteúdos dessa primeira parte do curso, e aí vocês usem a web tutoria de sexta com o João para poder tirar as dúvidas, e tentem fazer exercícios. Eu acho que a ideia principal é vocês fazerem os exercícios, peguem ADs antigas, APs antigas, façam os exercícios e aproveitem na sexta-feira para tirar dúvida com o João, tá? Então, qualquer coisa, Rodrigo, que entrou agora aqui também, bem-vindo, vocês podem ir postando aqui no chat que eu vou acompanhando, tá? Então, a ideia hoje é a gente fazer um apanhado geral sobre essa parte de álgebra relacional, considerando o que a gente já viu na segunda de modelagem conceitual. Então, o que a gente tem até o momento? A gente tem a parte de modelagem conceitual, que o professor Marcos reviu, a gente tem uma tradução dessa modelagem conceitual para um esquema relacional. Então, na prática, o que a gente tem? A gente tem uma transformação, uma tradução daquele modelo de mais alto nível, agora em relações. E aí, relações com chaves primárias, chaves estrangeiras, e a gente tem que, de alguma forma, consultar esses dados, manipular esses dados dentro dessas relações. Tá? Então, só ter a relação lá não adianta muito. Então, a ideia do banco de dados é justamente a gente poder, obviamente, ter a estrutura do banco mais correta possível, mais otimizada possível, mas a gente também poder consultar e manipular esses dados. Tá? Então, a gente vai ver mais à frente no curso o SQL, que é a linguagem que a gente vai usar para fazer as consultas, mas a gente tem que ver o que tem por trás do SQL, ou seja, o formalismo por trás do SQL. Então, essa parte de álgebra relacional, basicamente, é para isso, para vocês entenderem como é que a gente monta expressões algébricas que a gente possa consultar esses dados, que a gente possa manipular esses dados dentro das nossas ações, tá? Então, a álgebra relacional, ela é um conjunto de operações em cima desse modelo relacional que a gente já sabe criar, tá? Então, aquele projeto lógico que a gente sabe fazer traduzido do modelo conceitual para projeto lógico são as relações que a gente tem que baseado no modelo relacional. Então, o que a gente quer chegar aqui é, dado uma consulta, dado uma necessidade a gente tem operações de saúde. As operações, quais são as que eu quero. Então, o objetivo da álgebra é justamente a gente permitir gerar essas consultas numa linguagem de mais alto nível em cima do modelo de relações. Baseado nas relações de primária estrangeira, a gente poder fazer as consultas lá em cima desse modelo que a gente gerou. Tá? Então, a álgebra relacional, ela é procedural, ou seja, a gente vai ter que dar ordem do que a gente está fazendo. A gente vai ver depois, lá com o SQL, a gente não desordem, a gente basicamente diz o que a gente quer que seja feito. A gente não define a ordem. Tá? E é baseado em 6 operadores básicos. Tá? Operadores de seleção, projeção, união, diferença de conjuntos, produto cartesiano e nomeação. A gente vai ver que tem outras operações que também existem, outros operadores que eu vou apresentar aqui, divisão, junção externa, mas vamos começar por esses aqui que são os simples, tá? Então, esses operadores, a gente tem 2 tipos, se a gente for classificar eles, em relação à quantidade de relações que eles necessitam, que são os operadores unários, ou seja, operadores que estão em cima de uma relação, então projeção, seleção, a gente só precisa de uma relação para poder aplicar esses operadores, e os binários, que eu vou precisar de 2 relações. Então, fazer uma junção, fazer uma união, uma interseção, eu vou precisar sempre de 2 relações para poder aplicar esses operadores, tá? Então, a ideia agora é a gente vai operador por operador, ver qual é o objetivo dele, e aí, se vocês tiverem dúvida, a gente vai explicando aqui parte a parte, tá? Então, a ideia dessa aula é deixar claro, assim, mostrar que álgebra relacional, gerar uma expressão algébrica, não é esse 7 cabeças. Então, é o Homer Simpson aqui comendo o biscoitinho dele. É um negócio assim, relativamente simples. Pode assustar no início,
mas é uma parte muito mais tranquila, ao meu ver, muito mais direta do que a modelagem conceitual, que você tem várias respostas possíveis. Aqui você tem um conjunto praticamente finito de respostas possíveis e é muito mais fácil vocês verem onde vocês estão errando. Eu acho que é mais tranquilo do que a primeira parte do curso, tá? Então, vamos começar com o primeiro operador. O primeiro operador é o mais simples, que é o operador de seleção, operação de seleção, que ela necessita do quê? De uma relação. Então, vamos considerar essa relação R aqui. Tem uma relação R com 4 atributos, A, B, C, D, com esses valores. Tá? O que a operação de seleção ela faz? Ela vai receber uma relação, como entrada, no caso aqui a R, tá? E ela vai aplicar uma seleção nas tuplas dessa relação, baseado em um critério que eu vou informar. Tá? Então, o que a gente precisa para a gente trabalhar com a operação de seleção? Eu vou ter que informar qual a relação que eu estou aplicando à seleção e qual o critério, a expressão que eu estou usando para selecionar as tuplas, para selecionar as linhas dessa relação. Tá? Então, no caso aqui, qual é o critério que eu estou usando? Eu estou fazendo uma seleção onde A igual a B e D maior do que 5. Tá? Então, o meu critério de seleção é esse. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa relação R de entrada, com esses valores aqui, eu vou gerar qual vai ser o resultado da aplicação da operação de seleção. Com o mesmo esquema, o que fica isso? Eu vou ter os mesmos atributos da minha relação de entrada, ou seja, a seleção ela é uma operação que não muda o esquema. Então, se a minha relação de entrada tinha 4 atributos, 5 atributos, a minha relação de saída continua com os 4 atributos, 5 atributos. É igualzinho, tá? Então, o esquema, a estrutura da relação, ela permanece com a seleção. Então, isso a gente consegue garantir. A seleção é executada, eu sei que o esquema de saída é igual ao esquema de entrada. O que vai mudar? O conteúdo, as linhas, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está selecionando as tuplas, as linhas, que atendem esse critério. Ou seja, que o valor de A é igual ao valor de B, aqui na minha tabela, na minha relação. Então, eu tenho aqui na primeira linha, na minha primeira tupla, A tem valor alfa, B tem valor alfa. Beleza, ela atende o critério. Por quê? Porque o valor de A é igual ao valor de B. E eu tenho que o valor de D é maior do que 5. Sim, D7 maior do que 5. Ok, então ela é colocada na saída. Então, minha relação de saída vai conter essa tupla, porque essa tupla está atendendo o critério de seleção. Vamos para a segunda tupla. Eu tenho que meu atributo A tem valor alfa, meu atributo B tem valor beta. Opa, já não atende o primeiro critério ali, que é A igual a B. Então, essa tupla já não vai para a saída. Terceira tupla, eu tenho beta para A, beta para B, ok, atende a primeira parte. D é maior do que 5. D não é maior do que 5, porque D é 3. Então, essa também não vai para a saída. Agora, a última tupla, eu tenho beta e beta, atende, e eu tenho D igual a 10, que é maior que 5. Então, beleza, essa vai para a saída. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente vai selecionar as tuplas, selecionar as linhas dessa critério ali de seleção que a gente colocou, tá? Aqui tem uma parte mais formal do que é uma seleção, mas o importante aqui é o seguinte, essa fórmulazinha P que a gente coloca como critério de seleção da operação de seleção, ela é uma fórmula em cálculo proposicional que ela pode ter termos do tipo e, ou e não, tá? Então, o AND, o OR e o NOT. E a gente pode ter operações aqui que podem ser igual, diferente, maior, maior igual, menor, menor igual, baseados tanto em atributos ou valores diretos. Então, no caso aí, a gente fez um A igual a B, eu estou comparando dois valores de atributos, não tem problema, podia ser A diferente de B, e eu posso colocar um valor. Então, eu tinha D maior do que 5, eu estou colocando uma constante ali para poder fazer, montar o meu critério de seleção. Tá? Então, outro exemplo que a gente tem aqui embaixo, eu estou fazendo uma seleção em cima da minha relação conta, e o meu critério de seleção, o meu Ezinho aqui, o predicado de seleção, ele é o quê? Nome agência igual a pair read. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu só vou colocar na minha relação de saída tuplas onde o meu atributo nome agência seja igual àquele valor que eu estou informando ali. Tá? Então, a seleção não tem mistério nenhum. Basicamente, a gente vai sempre manter o esquema de entrada, o esquema de saída, e a gente seleciona as tuplas que a gente quer colocar na saída de acordo com o critério que a gente informa. Tá? O outro operador unário que a gente tem, ou seja, que eu só preciso de uma relação para trabalhar com ele, é de projeção. Então, o operador de projeção, diferentemente da seleção, ele não necessariamente mantém o esquema
que a gente está após a aplicação dele. Ele só vai manter se a gente selecionar todos os atributos da tuple. Então, o que ele faz? Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho uma relação R com 3 atributos, A, B e C, tá? E eu estou aplicando a projeção em cima de R aqui embaixo, e estou colocando 2 atributos aqui nessa listinha aqui, A e C. O que eu estou dizendo? Eu vou gerar uma relação de saída após a aplicação da projeção. Meu resultado vai ser uma nova relação onde eu vou selecionar agora verticalmente. Tá? Então, eu vou escolher só quais são os atributos que eu quero colocar na saída. Reparem agora que eu não faço mais filtro por linha. Eu vou trazer todas as linhas, todas as tuplas da tabela, só que eu vou trazer para determinados atributos. Tá? Então, o que a gente tem aqui? O meu conjunto, ele é A e C. Então, eu vou pegar a coluna A e a coluna C de R e vou colocar na saída, com todas as tuplas associadas a ela. Então, o que a gente fez aqui, basicamente, foi esquecer, ignorar o atributo B da minha relação. Então, eu estou colocando na saída só o A e C, que foi a lista que eu coloquei na minha operação de projeção. Repara que, na seleção, a gente tinha um critério para selecionar. Então, eu tinha que botar um predicado de seleção. Eu tinha que dizer, olha, meu valor do atributo D é maior do que 5, meu valor de A é igual a B, e por aí vai. Tá? Aqui não, na projeção. Basicamente, o que a gente vai colocar é o quê? Uma lista de atributos. Então, eu não tenho A maior do que 10, C menor do que 20, nada disso. Eu só vou dizer, eu quero projetar A e C. Tá? Então, a minha lista A, C ali está dizendo que eu quero na saída os atributos A e C. Então, é sempre uma lista de atributos. Tá? Atributos, obviamente, que façam parte da relação de entrada. Isso é um erro muito comum em AD, em AP, que é, na hora que a gente está combinando operações, montando a expressão alinhada, combinando operações, a gente não reparar qual é o esquema que uma operação gerando, a execução de uma operação, o esquema que está sendo gerado para aquela relação, e aí a gente tentar aplicar projeções em cima de relações que não têm os atributos que eu quero. Tá? Então, na própria APX1 agora, teve alguns casos disso. Pessoas que fizeram projeções em cima de uma determinada relação para poder fazer uma diferença, alguma coisa do tipo, e aí no resultado final fazer uma projeção de um atributo que aquela relação não tinha mais. Então, isso é um erro muito comum. Tá? Não é porque vocês estão aprendendo agora, se a gente fizer na pressa, eventualmente a gente esquece, tem que estar sempre atento. Por quê? Eu só posso projetar atributos que fazem parte da minha relação de entrada. Se a minha relação não tem aqueles atributos, vai dar erro. A expressão está errada. Tá? Então, basicamente, a projeção é isso. O que eu tenho? A minha anotação, o pizinho aqui da projeção, uma lista de atributos que façam parte da relação R e a relação R de entrada. Então, eu sempre vou aplicar a projeção em cima de uma relação. Então, é um operador unário. Tá? Então, eu sempre vou selecionar as colunas, sempre vou selecionar os atributos que eu quero na saída. Então, aqui nesse exemplo aqui de baixo, eu tenho projeção em cima da relação conta, que é uma relação qualquer, atributos que vão ter na saída aqui, número e saldo. Então, eu vou dizer, olha, minha relação após a aplicação da operação de projeção com essas características, ela vai ter quais atributos? Número, conta e saldo. Então, esse vai ser o esquema de saída, que não necessariamente é o esquema da relação conta, tá? Em geral, não vai ser, porque não faz sentido aplicar uma projeção em todos os atributos, basta eu pegar a relação do jeito que ela tá? Então, a conta pode ter 500 atributos ali, eu sei que após a aplicação da projeção, eu só vou ter esses 2 na saída, beleza? Agora vamos começar com os operadores, as operações binárias, tá? Então, o que são operações binárias? São operações que eu vou precisar de 2 relações para representar e para executar elas. Tá? Então, vamos começar com bem simples, que é a união, que é o mesmo conceito que a gente já conhece lá do segundo grau, do ensino fundamental, que é a união de conjunto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 relações RS, ambas têm os atributos A e B, tá? Então, vocês vão ver aqui, isso é importante para essas operações, união, interseção, e isso é uma causa de erro muito comum em prova, tá? São esses operadores que a gente vai ver aqui, que eles têm necessidades especiais, que eles têm que ter esquemas iguais para as 2 relações. Então, eu tenho aqui A e B no R, alfa 1, alfa 2, beta 1, e A e B no S com alfa 2 e beta 3. O que é o R união S? Que é essa representação que a gente tem aqui embaixo. Eu vou gerar que vai
esquema igual das duas relações lá de cima, R e S. E o que vai ser o conteúdo dela? Todas as tuplas de R, todas as tuplas de S. Tá? Então, a gente vai pegar todas as tuplas, todas as linhas dessas duas relações e a gente vai colocar na relação de saída que tem um esquema igual às outras duas, porque isso é uma característica importante que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, basicamente, é pegar as tuplas de cada uma dessas relações, R e S, as relações de entrada, e a gente combinar as tuplas todas numa única relação de saída. Tá? O que é importante a gente ver aqui na união? A notação é bem simples, então é representação união de conjuntos, então tem R, primeira relação, união com S, então como A união com B, que a gente já tinha visto, já vem em conjunto, mas a gente tem algumas características para essa operação poder ser executada, para essa operação ser válida, tá? Primeira, R e S tem que ter a mesma aridade, ou seja, o número de atributos de R e de S tem que ser igual. Então, eu não poderia, no caso anterior aqui, ter uma relação R com A e uma relação S com A e B. Tá? Não pode. Então, sempre quando a gente for executar, representar uma operação de união entre duas relações, a gente tem que garantir que essas relações tenham a mesma aridade, ou seja, o número de atributos ali seja o mesmo nas duas. Tá? Outra coisa importante, o domínio do atributo tem que ser compatível. Tá? Isso significa o quê? Se eu estou fazendo, por exemplo, esse exemplo daqui de baixo, eu estou fazendo uma projeção de nome de cliente de uma relação chamada depositante, união com a projeção de nome de cliente de uma outra relação chamada tomador. Não importa aqui qual é o esquema de tomador ou de depositante. O que eu estou mostrando aqui que é importante? Quando eu faço a união dessas duas relações que são resultados dessas projeções. Então, eu tenho na minha primeira projeção ali, qual vai ser o único atributo que tem na relação? Nome cliente. Depois, na segunda projeção, nome cliente com tomador, em cima da relação tomador. Qual vai ser o resultado, esquema da relação resultante? Nome cliente também. Então, eu estou fazendo a primeira relação, que só tem nome cliente, união com a segunda relação, que só tem nome cliente. Então, isso é importante de ficar, e é importante ficar claro para vocês. Quando vocês estiverem fazendo união, interseção, diferença, essas operações, a gente tem que garantir que esses esquemas tenham a mesma aridade, ou seja, um número de atributos ali, e que os domínios dos atributos sejam compatíveis, ou seja, eu não posso comparar banana com maçã, tá? Não faz sentido. Então, isso aí tem que na hora de vocês montarem expressões que englobam união de relações. Beleza? Alguém tem alguma dúvida até agora? Qualquer coisa, vocês podem comentar aí no chat, tá? Eu estou acompanhando aqui, aí aparece aqui para mim se vocês tiverem alguma dúvida. Próxima operação, que é a diferença, tá? O que é a operação de diferença? Também é uma operação binária, tá? E eu tenho duas relações de entrada. Então, tanto R e S, que nem no exemplo anterior. Vamos considerar que eu tenho R e S com o mesmo. R tem alfa 1, alfa 2 e beta 1, e o S tem alfa 2 e beta 3. Quando eu faço R menos S, o que eu estou querendo como saída para essa relação? O que esse operador de diferença vai fazer? Ele vai pegar as tuplas que estão na primeira relação ali, no caso R, e que não aparecem na segunda relação, que é S. Então, vamos fazer linha a linha ali. Eu tenho primeira tupla, A igual a alfa e B igual a 1. Essa tupla aparece na relação S? Não. Então, ela é colocada na saída. Agora, vamos para a segunda tupla. A igual a alfa e B igual a 2. Essa tupla aparece na relação S? Aparece. Então, essa tupla não é considerada na saída. Eu só vou colocar as tuplas que aparecem em R, que estão em R, e não estão em S. Tá? Se fosse o contrário aqui, se eu fizesse S menos R, o resultado seria diferente. Tá? Por quê? Eu ia fazer as tuplas que estão em S e não estão em R. Isso é outro erro comum também. Achar que a gente pode trocar R menos S é igual a S menos R. Não é. Tá? Quando a gente faz a união, R união com S, S união com R é a mesma coisa, mas aqui na diferença não. Então isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Ah, professor, mas eu fiz a diferença S menos R. Tá errado. Por quê? Porque a gente não tem essa equivalência. R menos S não é igual a S menos R. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso também é bastante comum em prova das pessoas errarem.
Achar que eu fazer diferença de dois conjuntos é igual um menos o outro, o outro menos um. Não é, tá? Então, mesma coisa da união. A gente tem que ver se RS tem a mesmaridade, ou seja, se a quantidade de atributos é a mesma. Então, reparem aqui que a gente tem A e B nos dois RS, e a saída tem o mesmo esquema também, então, a mesma coisa da união. Eu tenho que ter o esquema igual das duas relações na entrada, e o esquema vai ser igual na saída, tá? E o domínio dos atributos também tem que ser compatíveis. Então, eu tenho que ter a mesma quantidade com domínios compatíveis. Então, se eu estou fazendo a diferença de nome de pessoa de uma relação, tem que ser nome de pessoa na outra também, tem que ser coisa compatível. Eu não posso comparar banana com laranja aqui, tá? Então, isso é importante que fique claro para vocês. Produto cartesiano. O que é o produto cartesiano? Repara que aqui a gente não tem mais a necessidade de ter esquemas iguais, tá? Na entrada. Então, eu tenho duas relações RS qualquer aqui. Então, R aqui eu tenho A e B como atributos. S eu tenho C, D e E, tá? E eu tenho uma quantidade de tuplas ali, tanto em R quanto em S, variando os valores. O que é o R cartesiano S? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada tupla de R e vou combinar com cada tupla de S. Então, vamos pegar a primeira tupla de R aqui. Eu tenho A igual a alfa e B igual a 1. Então, eu vou pegar essa tupla alfa 1 e na saída eu vou colocar ela junto com alfa 10A, beta 10A, beta 20B, gama 10B. Então, repara que na saída, qual é o esquema que a gente tem agora? A gente tem uma nova relação, que é o resultado cartesiano, tá? Que ela vai ter todos os atributos de quê? Da relação R e da relação S. Então, eu tenho, se na entrada eu tinha atributos A e B para R e atributos D e E para S, o meu R cartesiano S ele vai ter o quê? A, B, C, D, E. Então, ele tem todos os atributos das duas relações. Tá? Então, aqui também o esquema vai mudar. A gente tem duas relações de entrada, com esquemas não necessariamente iguais, em geral é diferente, e o meu esquema de saída vai ter os atributos das duas relações de entrada. Tá? Então, se vocês repararem aqui, a gente vai ter para cada tupla de R, então aqui a gente tem alfa 1, eu vou ter alfa 1, alfa 1, alfa 1 4 vezes, por quê? Porque eu tenho uma combinação dessa tupla com cada tupla de S. Tá? Então, essa aqui é uma operação que a gente pode gerar em geral, a gente gera uma relação de saída com muitas tuplas, porque eu vou combinar cada tupla da primeira relação de entrada com cada tupla da segunda relação. Tá? Repara que aqui não tem critério de como eu vou combinar essas coisas. Ele vai combinar todo mundo com todo mundo. Então, isso é importante da gente saber. Quando eu faço uma operação de ano, estou combinando todas as tuplas de uma relação, todas as tuplas da outra relação. Não tem critério nenhum, é todo mundo com todo mundo. Então, em geral, vai dar uma tabela, vai dar uma relação com muitas tuplas na saída. Tá? Antes da gente entrar nas outras operações, queria perguntar se está tudo tranquilo até aqui, se vocês têm alguma dúvida até o momento. Fabiana, tem alguma dúvida? A Fabiana, então, se manifesta aqui. Então, uma coisa que é interessante da gente ver até aqui é que a gente pode fazer composições... Ah, já vi aqui, obrigado. Fazer composições dessas operações, tá? Então, o que a gente viu até agora, basicamente, são operações isoladas. Então, eu fiz uma seleção, fiz uma projeção, mas em 99,999% dos casos, as consultas que a gente quer executar não vão ser atendidas só com uma operação dessa. A gente vai ter que combinar essas operações, tá? O que significa combinar as operações? Então, vou pegar um exemplo aqui, tá? Eu tenho ali uma expressão que tem duas partes. Eu fiz um cartesiano, R cartesiano S, tá? E depois eu apliquei uma seleção A igual a C. O que eu estou fazendo ali? Eu vou ter que executar esse produto cartesiano primeiro, R cartesiano S, foi o que a gente fez no exemplo anterior ali. Eu vou fazer esse exemplo aqui, pego a relação R de entrada, pego a relação S de entrada e vou gerar um cartesiano entre as duas. Eu vou gerar
todas as combinações possíveis entre cada tupla de E e cada tupla de S. Uma vez que eu gerei essas combinações, ou seja, que eu gerei a minha relação ali, que é o cartesiano, eu vou aplicar em cima dessa relação a minha seleção. Então, eu vou pegar aquela relação de saída do cartesiano, que é o ABCD aqui com todas essas tuplas, e eu vou agora selecionar as tuplas que atendem ao critério que eu coloquei. Que critério que eu coloquei ali? Seleção de A igual a C. Então, de todas essas tuplas aqui, da minha relação, que foi o resultado do produto cartesiano, eu vou escolher as tuplas onde meu atributo A é igual ao meu atributo C. Tá? Então, vou ver aqui, na minha primeira tupla, eu tenho alfa para A e alfa para C. Então, ela vai estar na saída. Alfa 1, alfa 10A. Na segunda, eu tenho alfa para o atributo A e beta para o atributo C. Não são iguais, não atendem. Aqui eu tenho alfa e beta, alfa e gama, beta e alfa. Aqui eu tenho beta e beta. Então, eu tenho beta 2, 10A. Mesma coisa aqui, eu tenho beta e beta, beta 2, beta 20. Então, a ideia aqui é que eu possa combinar, ou seja, construir expressões usando todas essas operações. Então, a gente tem que dar uma precedência, óbvio. Então, eu estou dizendo aqui que primeiro eu vou fazer o cartesiano, então eu botei o parênteses aqui, depois eu aplico uma seleção em cima do resultado do cartesiano. Então, olhando para a seleção, quem é a relação de entrada da seleção? É o resultado do meu produto cartesiano. Então, eu tenho que executar o cartesiano primeiro, ele vai me gerar uma relação nova, que vai ser a entrada da seleção. Tá? Então, a gente pode compor, a gente vai precisar compor essas operações para construir as expressões que a gente quer. Tá? Então, em geral, as respostas para as consultas que a gente coloca em prova, até para a necessidade que vocês vão ter no dia a dia, a gente só consegue com uma operação. Em geral, com uma operação só, as consultas com uma operação só são as mais simples. Tá? Outra operação que é interessante aqui, eu não vou usar tanto aqui na hora que eu estiver resolvendo a prova, mas que é interessante, que é a operação de renomeação. Então, eu posso renomear relações, eu posso renomear atributos para representar com outros nomes que eu queira. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui o rosinho XE. Então, eu vou retornar a expressão E sobre o nome X. Então, eu estou dando um X para aquela nova expressão ali, ou para a relação que eu estou dando como entrada. Então, eu posso mudar o nome de acordo com a minha necessidade. De um conjunto de atributos, que nem tem ali embaixo, mas eu tenho que dizer, eu posso, na verdade, mudar, não preciso seguir o esquema que estava, os nomes original, eu posso mudar conforme minha necessidade. Tá? Precisa usar sempre? Não. Sei lá, na maioria dos casos não precisa usar renomeação. É interessante quando a gente tem atributos com o mesmo nome, podem ter relações com o mesmo nome, quando eu preciso chamar a mesma relação duas vezes, eu posso mudar. Esses casos é interessante usar renomeação, mas na maioria dos exemplos que a gente viu, a gente não vai precisar renomear. Tá? Deixa eu passar isso aqui. Outra operação que a gente tem é a atribuição. Então, o que é atribuição? A atribuição eu uso bastante para representar expressões algébricas, porque eu acho que fica muito mais simples para quem está aprendendo. Tá? Aquela estrutura que a gente viu aqui anteriormente, quando eu monto uma expressão desse tipo, o que eu estou fazendo? Estou montando uma expressão. Tá? O que significa? Eu vou ter que ali executar o cartesiano para depois aplicar uma seleção. Eu podia ter uma projeção em cima da seleção. Então, a gente tem uma ordem de precedência, mas eu tenho uma expressão única ali, com uma certa precedência entre as operações que eu vou executar. Tá? Para quem não está muito acostumado com construção de expressões em álgebra relacional, isso pode enrolar um pouco. Então, o que eu prefiro? Que a gente trabalhe com relações intermediárias usando a operação de atribuição. Tá? Então, o que é a operação de atribuição? Eu posso representar uma relação intermediária que eu possa usar depois na minha expressão, como se eu estivesse montando um programinha. Tá? Então, vamos pegar esse exemplo daqui de baixo. Minha primeira parte ali, eu estou fazendo R, recebe, tomador, cartesiano com empréstimo. Então, eu estou fazendo um produto cartesiano entre as minhas relações, tomador e empréstimo. Em R. E na segunda linha, o que eu faço? S vai ser, vou atribuir a S a seleção de tomador.número empréstimo, que é o atributo, igual a empréstimo.número empréstimo. Eu estou dizendo que os dois atributos têm que ser iguais, esse é o meu predicado de seleção, em cima de quê?
R, que foi a relação que eu defini em cima, tá? Então, qual é a ideia aqui? É vocês poderem fazer passo a passo para vocês não se perderem, tá? As representações são equivalentes? Fazer desse jeito ou fazer aninhado? Tanto faz. Do ponto de vista da expressão estar correta, não faz diferença nenhuma tá com operação de atribuição ou tá o aninhado. Tanto faz. Eu só acho que desse jeito é mais fácil de vocês irem se organizando e entender o que vocês estão fazendo, tá? Agora a gente vai ver outras operações que a gente consegue fazer que facilitam a vida da gente em cima na álgebra relacional. Por que eu falo que elas não acrescentam poder à álgebra relacional? Porque a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui com essas operações, a gente já complementar com as que a gente viu antes, tá? Então, a atribuição devia estar ali, agora que eu estou vendo. Mas divisão, junção natural, interseção de conjuntos, com o que a gente já viu até agora, a gente conseguiria implementar. Mas a gente já tem operadores que facilitam a nossa vida. Então, quanto mais nossa vida for facilitada, melhor, tá? Então, vou começar com a operação de interseção. Então, similarmente à união, que a gente viu antes, é a mesma ideia do conjunto. Quando eu tenho dois conjuntos e eu quero fazer interseção com eles, eu quero ver o quê? Quais são os elementos que estão nos dois conjuntos. A ideia aqui é basicamente a mesma, tá? Então, eu vou ter duas relações de entrada, um exemplo daqui a pouco. Quando eu faço R interseção com S, eu estou falando, eu quero as tuplas que estão em R e estão em S, tá? Como é que a gente faz, poderia implementar a interseção sem usar o operador de interseção? Ali a gente tem uma equivalência. Eu podia fazer R menos a relação que é o resultado de R menos S. Então, da mesma forma, eu estaria implementando uma interseção. É equivalente. Tá? Então, por isso que eu falei que eles não adicionam poder à álgebra relacional, mas eles facilitam muito a vida da gente. Então, em vez de eu ter uma expressão maior, eu consigo representar com interseção. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho duas relações, R e S. As duas relações têm dois atributos, A e B. Quando eu faço R interseção com S, eu vou ver o quê? Quais são as tuplas que estão em R e estão em S. Então, vamos ver a primeira ali. Eu tenho alfa 1, está em R, não está em S. Esquece. Alfa 2 está tanto em R quanto em S. Então, eu vou lá e coloco na saída. Beta 1 está só em R e não está em S. Aqui eu tenho alfa 2, que está nas duas, e beta 3 também, que só está em S. Então, a única tupla que está na relação de entrada R e na relação de entrada S é a tupla onde A igual a alfa e B igual a 2. Tá? Então, esse vai ser o resultado. Aqui a gente tem as mesmas restrições da união. Tanto R quanto S tem que ter a mesma aridade e domínio dos atributos equivalentes. Tá? Então, a mesma restrição que a gente tinha para fazer R união com S, a gente vai ter para fazer R interseção com S. Tá? E o resultado segue a mesma ideia, o mesmo esquema das relações de entrada. Então, se R e S tem A e B, a minha saída, que é a R interseção com S, vai ter A e B também. O que vai variar são as tuplas ali que atendem ao critério, que é a interseção que eu estou fazendo. Tá? Agora vamos para uma operação que é muito utilizada e que é relativamente tranquila da gente entender, que é a junção natural. Vou passar, por exemplo, aqui, para ficar mais claro. Então, quando a gente faz o cartesiano, quando a gente faz um produto cartesiano entre R e S, o que a gente está fazendo? A gente está combinando cada tupla de R, da primeira relação de entrada, com cada tupla de S, sem critério nenhum. Tá? Quando a gente começa a pensar na junção, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer fazer uma associação, e aí vou usar essa palavra, eu não gosto muito, mas só para vocês entenderem, uma associação entre tuplas de R com tuplas de S, só que agora eu tenho um critério. Não é de qualquer jeito. Eu vou ter que combinar uma tupla de uma relação com uma ou mais tuplas da outra relação, seguindo um critério determinado. Tá? Que critério vai ser esse? Quando a gente fala em junção natural, a gente vai ver atributos que estejam na relação R e na relação S de entrada, e a gente vai colocar o valor desses atributos. Então, nessa relação que a gente tem aqui, nas duas de entrada, a gente tem R com ABCD e S com BDE. Tá? Quais são os atributos que a gente tem em comum nos dois aqui? B e D em R e B e D em S. Então, quando eu faço R com S, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tupla de R
E vou ver as tuplas de S, B igual a 1, tá? E o D igual a A. É isso que a gente vai fazer. Então, o que na prática, isso é equivalente? Vou voltar aqui um pouquinho. A gente fazer um cartesiano entre RS e depois a gente faz a seleção, onde o B do R seja igual ao B do S e o D do R seja igual ao D do S. Então, a gente consegue implementar a junção sem usar a operação de junção. A gente consegue implementar a junção com cartesiano e seleção. Tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. Então, basicamente, desse jeito aqui, com cartesiano, você combinar todo mundo com todo mundo, e depois ele filtra quem atende o predicado de junção, que é o B de um ser igual ao B do outro, o B de R com B de R com e D de R com D de S. Tá? Mas para a gente fazer cartesiano, seleção toda hora e projeção, o que a gente faz? A gente já tem um pronto para isso. É a operação de junção. Tá? A junção natural, aqui não está nesse slide, mas ela pode ser representada com um asterisco. Toda vez que eu botar R asterisco S, eu estou fazendo junção natural. Significa atributos que tenham o mesmo nome entre as duas relações de entrada. Tá? Ah, professor, mas os atributos necessariamente têm que ter os mesmos nomes? Não, pode ter nomes diferentes. Então, pode ser código usuário em uma relação e código usuário em outra. O que a gente vai ter que fazer? Aí eu vou ter que usar esse símbolo aqui da gravatinha, que é o E, que está aqui embaixo, R junção com S, e aí eu vou explicitar qual é o meu predicado de junção. Eu vou ter que dizer, código de usuário de uma relação é igual a código de usuário da outra. Tá? Porque aí, se ela não tem nome igual, a gente não tem milagre. Eu vou ter que explicitar o meu critério para fazer a junção entre essas relações. Tá? Então, nesses casos, quando o nome é diferente, a gente tem que botar ali, obrigatoriamente, qual é o predicado, quais são os atributos de cada relação que eu quero usar para fazer a junção. A operação de divisão, da mesma forma, ela pode ser implementada com os operadores, as operações que a gente já viu até agora. Então, quando é que a gente vai usar, em geral, a operação de divisão? Isso aqui é um macete que eu coloco, mas quando a gente tem consultas que a gente tem as frases para todo. Então, lá na prova a gente tinha quais eram os usuários que responderam todas as dúvidas. Então, esse tipo de consulta, em geral, ela é muito beneficiada pela operação de divisão. Então, com a divisão, a gente resolve esse tipo de consulta muito facilmente. Tá? Obrigatoriamente, tem que usar a divisão? Não. Pode fazer com um produto cartesiano, seleção, como eu vou mostrar depois. Mas isso é muito facilitado. Então, vamos ver aqui como é que ela funciona. Eu tenho duas relações de entrada aqui, R e S. Tá? Repare que R eu tenho dois atributos, A e B, e S eu tenho apenas um atributo, que é B. Tá? E na relação R, eu tenho vários valores, tanto para A quanto para B. Então, eu tenho alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, gama 1, por aí vai. Tá? Quando eu faço R dividido por S, ou seja, divisão de R por S, o que eu vou usar como saída? Se S só tem B e R tem A e B, a minha relação de saída ela vai ter o atributo lá que está em R e não aparece aqui na relação S. Tá? E qual vai ser o critério da saída aqui? Eu vou pegar, a partir da minha entrada, ou seja, de todas essas combinações, eu quero saber os valores de A que aparecem tanto para 1 quanto para 2. Então, vem aqui. Ó. Eu tenho alfa para A, com valor de B 1, 2 e 3. Aparece para 1 e 2? Aparece. Então, eu coloco alfa lá na saída. Beta, eu tenho beta aqui para 1, e eu tenho lá embaixo beta para 2. Então, beta está na saída. O gama aparece para 1 e 2? Não, ele só aparece para 1, então essa tupla não é colocada na saída. Esse resultado do gama não é colocado na saída. Mesma coisa aqui para o sigma e para os outros símbolos. Se ele só está associado com um valor de B, ou 1 ou 2, ou qualquer coisa diferente, ele não vai ser colocado na saída. Ele só vai ser colocado se ele tiver associado com esses dois valores que estão no S. Tá? Então, a ideia da divisão é justamente essa. No caso lá do exemplo que a gente tinha, da questão que a gente tinha na prova, a gente queria saber o cara que respondeu todas as perguntas. Então, a divisão cabe muito bem, vou mostrar daqui a pouco, mas cabia muito bem para aquela questão. Tá? Vou
deixar para explicar depois, que eu explico todas as questões da prova de uma vez só. Aqui a gente tem outro exemplo de divisão também. Eu tenho uma relação R, que tem ABCDE, e eu tenho uma relação S, que tem DE. Então, o que eu vou gerar na saída? R divisão por S, eu vou ter os atributos ABC, e eu só vou ter os valores de ABC que estão combinados com o quê? Com A1 e B1, que são os que estão em S. Tá? Então, essa é a principal da divisão. Aqui tem como é que a gente implementa com cartesiano, mas depois eu vou explicar lá no exercício, que eu acho que fica mais claro. Tá? A gente tem algumas operações que alguns livros chamam de operações da álgebra relacional estendidas. Tá? Considera tudo como álgebra relacional, mas eu só boto isso porque tem livros que chamam de operações de álgebra relacional estendida, que é a projeção generalizada, as funções agregadas e a junção externa, que inclusive está lá no gabarito da nossa prova. Então, vamos ver uma por uma aqui. Então, o que é a projeção generalizada? Projeção generalizada, ela é a mesma ideia da projeção que a gente já viu. Atributos em cima de uma determinada, para pegar esses atributos de uma determinada relação. Só que a diferença aqui é que eu posso colocar expressões aritméticas dentro da minha listinha lá da projeção. Então, quando a gente projeção lá no início, o que eu falei para vocês? A gente tem a projeção, eu vou colocar um conjunto de atributos e uma relação que eu quero aplicar àquela projeção. Tá? Aqui eu posso colocar um conjunto de atributos, mas eu posso colocar expressões dentro daquela lista. Então, vamos ver esse exemplo aqui embaixo. Eu tenho uma relação chamada infocrédito, e eu estou fazendo projeção, nome cliente, que é um atributo da relação, sem problema nenhum. Mas repara que aqui eu tenho limite menos saldo crédito. Então, eu não estou projetando nem o atributo limite, nem o atributo saldo crédito. Eu estou projetando o que aqui, o que vai estar na minha relação de saída? Diferença entre limite e saldo crédito. Tá? Então, isso a gente chama de projeção generalizada. A ideia é exatamente a mesma. Para eu poder fazer essa conta aqui, limite menos saldo crédito, na projeção, eu tenho que garantir que tanto limite quanto saldo crédito aparecem na relação info-crédito. É o mesmo problema que a gente tinha antes. Eu não posso colocar atributos aqui nesse conjunto ou expressões que envolvam esses atributos, expressões aritméticas, de atributos que não fazem parte da relação. Então, eles têm que estar lá na relação. Tá? Então, isso aí é importante frisar aqui, porque senão vai dar problema na hora de executar a expressão. Outro tipo de operação que a gente pode usar aqui são as operações agregadas. Tá? Isso aqui, na aula que tem na plataforma, não tinha ainda no curso na época, não era cobrado, não era ensinado. A gente não cobra em prova, mas eu acho legal mostrar para vocês que isso existe, existem representações para isso. Por quê? Se não chegar lá na hora que a gente vai aprender o SQL, as pessoas começam a ver group by, sum, média, e aí não entende onde isso estava na álgebra relacional. Na verdade, existe uma extensão, que é essa parte da álgebra relacional estendida, que já considera isso. A gente tem como representar expressões que usem funções. Tá? Que funções são essas? São funções que a gente pode usar em cima de atributos da noção. Então, por exemplo, eu posso pegar a VG ali, eu posso pegar o valor médio de um determinado atributo, eu posso pegar o valor mínimo de um determinado atributo, posso pegar a soma dos valores de um determinado atributo. Então, tudo isso a gente tem como fazer usando essas funções e operações agregadas. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Então, vamos ver esse exemplo aqui de operação agregada. Eu tenho R como uma relação de entrada com 3 atributos, A, B e C. Tá? E eu tenho uma expressão aqui com funções agregadas. Então, o que eu estou fazendo ali? Aquela forquinha ali está dizendo que eu estou executando uma operação agregada. Que operação é essa? Eu vou escolher umas funções de agregação que eu tenho disponíveis. Então, só as que eu mostrei antes ali. Valor médio, mínimo, máximo, soma de valores. Tem outras, desvio padrão, tudo que a gente pode aplicar. Mas vamos considerar isso aqui que é a soma. Tá? Então, o que a minha expressão está dizendo? Eu vou aplicar uma função de agregação em cima da minha relação R, que é a relação de entrada. E que função é essa? A função soma. O que está dentro do parênteses do soma ali é o atributo onde essa função vai ser aplicada. Então, eu estou fazendo a soma do atributo C. O que vai ser a minha relação de saída? A minha relação de saída vai ser o resultado dessa soma. Eu estou aplicando essa função para a minha relação toda. Então, eu vou pegar a minha relação ali ABC, vou pegar só o atributo C, 7, 7, 3, 10, tá? E eu vou somar todos os valores dela. Então, eu tenho lá 7 com 3 com 10 dá 27.
e a minha relação de saída é um soma de C com 27, que não tem nome. Isso é importante, tá? Se vocês quiserem dar nome para esse atributo da relação de saída, vocês vão ter que renomear com aquele operador que a gente viu antes. Então, você renomeia o sum C para, sei lá, soma de C, alguma coisa do tipo. Tá? Então, essa parte aqui, é importante frisar que, ao executar essa operação agregada, o meu resultado é sempre, ele não tem um nome ali, vai se receber o nome da função de agregação aplicado no atributo que eu quero, tá? Além de aplicar a minha função de agregação, eu posso fazer agrupamentos. Então, eu não preciso aplicar aquela função de agregação na minha relação inteira. Repara aqui que nesse exemplo que a gente viu antes, eu estou pegando ABC, eu estou fazendo soma de C e aplicando na coluna toda. Então, eu vou somar todos os valores daquela coluna ali, daquele atributo, e jogar na saída. Mas pode ser que não seja interessante fazer para a relação inteira. Eu tenho que fazer, eu quero fazer, sei lá, agrupando de acordo com outro valor que esteja na minha relação. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho uma relação de entrada que tem nome da agência, número da conta e a soma. Tá? Uma soma qualquer lá, não importa aqui o significado dessa soma. E eu quero fazer a soma, na verdade tinha que ser aqui, desculpa, tá? A soma desse atributo saldo, só que eu não quero somar para a tabela inteira, eu quero a soma de acordo com a agência. Então eu quero o total do saldo das contas por agência. Então como é que eu vou fazer isso? A gente tem a forquinha aqui, que é a opção que vai ter que eu vou fazer uma agressão. Eu vou aplicar a minha função de agregação em cima do meu atributo saldo, que devia ser saldo ali em cima em vez de soma, desculpa, na minha relação conta, que é a relação de entrada. E aí, antes da forquinha ali, eu vou colocar qual atributo que eu quero fazer o agrupamento. Então, lá no SQL, a gente fala do by. Tá? Então, o que eu estou dizendo ali? Soma o atributo saldo da minha relação conta, agrupando por quê? Por nome e agência. Então, quando eu faço o agrupamento, a minha relação de saída, ela tem tanto o resultado da função de agregação, quanto o atributo ou o conjunto de atributos que eu tenho para agrupar. Então, nesse caso aqui, eu só coloquei nome e agência. Então, qual vai ser o resultado na saída? Eu vou ter o nome da agência e a soma do meu atributo saldo para cada nome de agência. Então, o Perry Reid aqui tem 1.300, Brighton tem 1.500, Redwood tem 700. Então, eu posso fazer isso do jeito que eu quiser. Tá? Podia agrupar por um código, depois fazer uma com outra relação, à vontade. A gente pode combinar essas operações agregadas com outras expressões que a gente já viu até agora. Então, o resultado que é a relação, eu podia fazer um cartesiano com outra relação, aí fica a critério de vocês para responder a questão, ou responder a consulta que está sendo gerada. Tá? Mas é importante saber que existem essas operações de agregação, porque isso é muito útil para muitas questões que a gente precisa. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Beleza. Se vocês tiverem dúvida, é só avisar aqui, tá? Então, faltou a gente ver a junção externa, tá? O que é a ideia da junção externa? Eu botei entre aspas ali, porque é muito feio, mas é fácil de entender desse jeito. É uma extensão da operação de junção, ou seja, a gente vai modificar um pouquinho a ideia da operação de junção para evitar perda de informação. Eu tento fazer, porque perda é uma palavra horrível, mas é bom para entender, tá? Vamos pensar lá na junção quando a gente viu antes. Se eu tenho R e faço uma junção com S e defino um predicado de junção, qualquer tupla, combinação que não atenda esse predicado, ela não vai estar na saída, tá? Então, em alguns casos, é interessante que a gente considere que essas tuplas apareçam na saída, mesmo que elas não tenham uma relação com tuplas da outra relação de entrada. Que fique aparecendo tudo nulo lá para a gente poder saber, tá? Então, é um jeito, é uma operação interessante, e a gente vai ver que é bastante útil. Na prova, no gabarito, inclusive, tem a resolução com uso de junção externa, mas a gente pode implementar de outras maneiras, tá? Então, vamos ver aqui como é que isso funciona. Vou pegar essas duas relações aqui, relação R e relação S. Então, eu tenho a relação R, A e B, com 3 tuplas ali, códigos lá para A, e eu tenho 3 cores em B.
vermelho, verde e azul. E eu tenho uma relação S com 3 atributos também, B, C e D. Repara que o único atributo comum às duas relações é o atributo B. Tá? Então, é ele que vai ser usado para a gente fazer as junções. Na relação eu tenho B, C e D, eu tenho as cores ali, tem um determinado valor para C e um determinado valor para D, eles são nomes de pessoas. Tá? Então, vamos pensar que a gente já conhece lá de junção normal, que eu chamei de junção interna aqui. Eu vou ver quais são as tuplas de R aqui que têm associação com as tuplas de S. Então, se eu tenho o único atributo que é comum às duas é B, eu vou ver, ó, L170 é vermelho. Tem vermelho aqui em S? Tem. Então, vai ter um L170 vermelho, 3000 Jones. L230 é verde. Tem verde aqui? Tem. Então, eu vou ter na saída L230 verde, 4000 e L160 é azul. Tem azul em S? Não. Então, essa tupla de R, com a junção que a gente já viu até agora, ela não vai aparecer. Idem para o amarelo aqui de S. O amarelo 1000 Susan desaparece também. Então, o que a gente tem aqui é isso. A minha saída da RS vai ser esse resultado aqui. 4 atributos no meu esquema de saída, A, B, C, D. E as minhas duas tuplas que eu consegui combinar ali. O L170 e o L230. Porque eu tinha verde e vermelho nas duas relações. Tá? Agora vamos ver os outros exemplos. Eu tenho aqui o que a gente chama de junção externa esquerda. Então, qual é a ideia aqui? Eu botei um visuário aqui para você. Vou botar essa apresentação lá na plataforma também, mas para vocês verem. Vou manter cada tupla de R na tabela de junção. E eu vou preencher com nulo as tuplas de S que não correspondem à coluna de junção em R. O que isso significa? Quantas tuplas eu tinha em R? 3. Se eu estou dizendo que eu quero manter, essas 3 vão aparecer de qualquer maneira. Tá? E onde eu não conseguir combinar com S, eu vou completar com nulo. Então, qual vai ser a minha saída? Eu vou ter os 3 de R, L170, L230, L160. Onde eu conseguir fazer a junção, que era lá de cima, eu tenho valores. E onde eu não consegui, ou seja, onde não tinha critério, o meu critério predicado de junção não era atendido, eu combinei com nulo. Eu coloquei nulo. Então, repare que o L160, ele aparece com L160, azul, nulo e nulo. Por quê? Porque essa tupla de R não tem uma tupla associada em S seguindo que atenda o predicado de junção que eu explicitei. Tá? Mesma coisa para a junção externa direita. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer agora? O S, todas as tuplas dele vão ser retornadas. E onde eu não tiver uma associação com a tupla de R, eu coloco nulo. Então, repara aqui que eu trago agora o vermelho, o verde e o amarelo. O amarelo eu não tenho nenhuma tupla de R associada a ele e eu completo o A com nulo. Tá? Então, eu posso fazer, traz as tuplas de R e obrigatoriamente completa com as de S, onde eu não consegui fazer a junção. Traz as tuplas de S, mantém cada tupla de S e eu tenho a junção externa total ou integral, que eu vou combinar todos com todo mundo. Então, eu vou trazer todas as tuplas de R, todas as tuplas de S, e onde eu não conseguir combinar, eu coloco como nulo. Então, repara aqui que nesse exemplo, eu tenho as 3 de R, onde eu não consegui combinar com S, foi o azul, eu vou ter nulo e nulo, mas eu tenho aquele do amarelo de S, que eu não consegui combinar R, e ficou ali com nulo no atributo A. Tá? Então, essa junção externa, ela vai facilitar a gente em várias situações. Então, naquela que a gente tinha na prova lá, eu vou receber as dúvidas que não tinham resposta. Eu posso fazer uma junção externa entre essas duas. Onde não tiver resposta, os atributos da resposta vão estar como nulo e depois eu faço uma seleção. Eu vou fazer um filtro para eliminar aqueles caras. Tá? Ou não eliminar, aí depende da questão, da consulta que a gente está respondendo. Mas é importante saber que existe esse recurso aqui. Porque se eu aplicar a junção do jeito que a gente conhece, a junção interna normal, onde não estiver atendendo o predicado de junção, as tuplas vão ser eliminadas, elas não vão estar na saída. Tá? Então isso aí é bastante importante da gente saber. Que existem esses recursos de junção externa para poder trabalhar. Aqui também uma outra parte que, se eu não me recordo, não existe no material do C10, mas que é importante vocês saberem. O que a gente viu até agora, basicamente é para consultar, a gente está montando relações algébricas para consultar dados que já estão nas relações. Tá?
Só que a gente pode usar essas mesmas expressões para montar expressões que permitam a gente modificar o dado que está lá. Então, um banco de dados, e aí isso acho que é natural para todo mundo, não é só de consulta, a gente tem que inserir o dado, a gente tem que excluir, a gente tem que atualizar. Então, a ideia é que a gente possa expressar essas operações de exclusão, inserção e atualização também por meio de expressões algébricas. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da operação de exclusão. Então, como é que eu posso representar uma exclusão por meio de uma expressão algébrica? Então, na álgebra relacional, a gente pode explicitar uma exclusão com essa expressãozinha aqui. Eu vou fazer a minha relação R, recebeu, vou fazer uma atribuição, da própria relação R menos E. O que é esse E? O R é a tabela, é a relação de onde eu quero tirar, de onde eu quero excluir tuplas. Tá? E o E vai ser uma consulta da álgebra relacional. Ou seja, é essa consulta E que vai me dizer o que eu quero excluir. Tá? Então, vamos ver exemplos aqui. Primeiro exemplo dele, exclua todos os registros da conta na agência Perry Reid. Então, eu tenho lá uma agência que tem um nome e eu quero excluir todo mundo onde o meu atributo nome agência é Perry Reid. Tá? Então, qual vai ser a minha expressão que representa a exclusão? Eu vou ter conta, recebe, ou seja, estou atribuindo para a conta, a própria relação conta, menos a seleção nome agência, Perry Reid, em cima de conta. Então, o que eu estou fazendo aqui? A minha seleção está me dizendo, olha, tem, sei lá, dessas 10 tuplas na sua relação, onde nome agência é Perry Reid. A minha expressão está dizendo, pega a minha relação completa, tira essas 10, ou seja, é como se eu estivesse excluindo, e atribui de volta para a relação. Então, na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou excluindo aquelas tuplas. Só que eu tenho que ter um jeito de selecionar quais as tuplas que eu quero excluir. Então, repara que aquele Ezinho que eu mostrei aqui antes, onde eu tenho R, recebe R menos E, o E é a minha expressão ali, seleção, nome agência, igual a Perry Reid em cima de conta. Tá? E a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, eu posso montar outras expressões e fazer a diferença para representar a exclusão. Tá? Então, a exclusão, basicamente, eu vou fazer uma diferença da relação toda, menos um conjunto de tuplas que eu quero tirar, e atribuir de volta para a relação. Isso é um jeito de representar a exclusão como uma expressão algébrica. Tá? Eu conversei com o Marcos hoje, a gente resolveu fazer uma coisa que não vinha sendo feita até esse momento no curso, mas eu acho que é um motivador para vocês, que é um exercício bônus na AP2. Tá? A gente vai criar uma entrada lá na plataforma, eu vou botar uma mensagem no mural também avisando, que vocês vão fazer essa tarefa, e aí quem fizer correto tem até um ponto na AP2, um ponto extra, não é que a AP2 vale 9 e você tem um ponto, a AP2 vai valer 11, nesse caso. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Similarmente ao que a gente fez para a exclusão, eu quero agora que vocês montem expressões algébricas que representem a inclusão de uma tupla numa relação e a atualização de uma tupla na relação. O que significa atualização? Eu vou ter que escolher qual é a tupla que eu quero, vou dizer qual é o atributo, e eu quero colocar um novo valor para um determinado atributo ou conjunto de atributos. Tá? Então, a ideia é que vocês pensem aí, mesma ideia que a gente mostrei da exclusão aqui, vocês vão montar uma expressão que defina a inclusão da relação dentro de uma determinada relação. Tá? A atividade lá na plataforma, do mesmo modo que vocês usam para submeter a D2, a D1, a PX, e o prazo de envio vai ser o mesmo da P2, tá? Que é dia 6 de junho, se não me engano. Então, a ideia é que isso seja um bônus em cima da prova. Tá? Não é obrigatório fazer, mas é bom que vocês já vão treinando a questão de álgebra relacional e ajuda na nota da prova também, da mesma maneira. Beleza? Dúvidas até aqui? Beleza. Então, vamos ver a correção da PX1 aqui, agora baseado no que a gente já acabou de rever de álgebra relacional. Então, vamos considerar essa base de dados aqui, que é uma base relativamente simples. Tenho 3 relações, usuário, dúvida e resposta. O usuário ele tem um código do usuário, que é a chave primária dele, e um nome. Eu tenho uma dúvida, que tem um código de dúvida, que é a chave primária,
a data da postagem, o título, o texto, e eu tenho uma chave ligeira para o usuário, ou seja, eu tenho que descobrir, tenho que saber quem é o usuário que postou aquela dúvida. Mesma coisa para a resposta. A resposta eu tenho código da dúvida, um sequencial de resposta, é uma chave composta aí, o texto da resposta e código do usuário. Código da dúvida vai associar a resposta à dúvida, ou seja, a resposta tem que ser de uma dúvida, não tem respostas soltas no meu modelo. E o código do usuário aqui é o código do usuário que respondeu a dúvida, não é o código do usuário que postou a dúvida. Tá? Então, o código do usuário que postou a dúvida é o código do usuário de dúvida. Esse código do usuário de resposta é o cara que respondeu aquela dúvida. E aí as chaves primárias estão sublinhadas. Então, vamos lá. Qual era o item 1? O item 1 era relativamente fácil. Eu tinha que montar uma consulta que retornasse os títulos das dúvidas postadas pelo usuário João José da Silva. Tá? Aqui eu quero agradecer também ao João, que montou esses slides com o resultado, ficou bem bacana, eu aproveitei aqui na aula de dúvida aqui para poder explicar para vocês. Então, para responder essa consulta aqui, a gente vai precisar basicamente de duas relações, usuário e dúvida. Por que eu preciso dessas duas relações? Primeiro, a minha seleção, ou seja, o filtro que eu vou ter que aplicar ali é em cima do nome do usuário, que está em usuário. Então, eu vou precisar da relação usuário. E o que eu quero retornar? Eu quero retornar o título da dúvida, que está em dúvida. Então, eu vou ter que, de alguma forma, usar essas duas relações na minha expressão de saída. Tá? Teve gente na prova, não foram poucos, que fizeram só consulta em cima de dúvida e colocaram código dúvida, código usuário igual a João José da Silva. Não pode. Por quê? O código do usuário é um número qualquer lá relativo ao usuário. O João José da Silva é o nome do usuário. Tá? Então, quem fez desse jeito, eu não considerei absolutamente nada na questão. Teve gente que errou um pouquinho, esqueceu de fazer a seleção, fez só a junção, aí a gente sempre considerou. Mas usar só uma relação aqui, que no caso foi dúvida, para responder, não foi aceito. Tá? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar fazer uma seleção em cima do nome do usuário, e a gente tem que, de alguma forma, fazer a junção com dúvida, porque eu tenho que saber as dúvidas daquele usuário para poder projetar o título. Então, como é que uma resposta aqui que a gente tem? A gente tem a seleção nome igual a João José da Silva em cima de usuário, ou seja, eu estou selecionando quais são as tuplas onde aquele usuário, aquele nome de usuário, tá? Pode ter mais de uma? Pode. Por quê? Porque nome não é chave primária, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso retornar várias tuplas. Essa seleção aqui, ela pode retornar várias tuplas. Só vai retornar uma se eu disser, eu quero seleção, por exemplo, de código usuário igual a 001. Aí eu sei que retorna uma, por quê? Porque código usuário é a chave primária daquela relação, tá? Então, eu faço a seleção em cima do nome João José da Silva de usuário. Agora eu tenho que associar as dúvidas dele. Então, eu vou fazer a junção do resultado dessa seleção com a minha relação dúvida. Quando eu fizer isso, o que tem na minha saída agora? Eu tenho as dúvidas, que são do usuário João José da Silva. E qual é o meu esquema de saída? Ele vai ter código do usuário, nome, código da dúvida, data da postagem, título e texto. Todos os atributos das duas relações de entrada. Tanto a relação que é o resultado da seleção, quanto a relação dúvida. Tá? Só que o que a consulta pede é só o título da dúvida. Então, em cima disso tudo, eu vou aplicar uma projeção de título. Basicamente era isso. Eu seleciono quais são os usuários que eu quero, faço uma seleção em cima do atributo nome, que é o João José com o valor João José da Silva, faço a junção com dúvida para descobrir quais são as dúvidas daquele usuário e projeto o título da dúvida. Tranquilo até aqui, gente? Vocês têm alguma dúvida? Beleza. Esse era mais essa questão 3. Vamos para o item 2 agora. Agora eu queria que vocês fizessem uma consulta que retornasse os títulos das dúvidas que não possuem nenhuma resposta postada. Ou seja, eu tinha uma tupla na relação dúvida, mas eu não tenho nenhuma tupla na tabela resposta associada àquela dúvida. Tá? A gente tem mais de um jeito de fazer essa questão. Então, quais são as relações que a gente vai usar para responder essa questão? Eu preciso saber as dúvidas que não têm resposta. Então, eu vou ter que acessar tanto a minha relação dúvida, quanto a minha relação resposta de alguma forma. Tá? Então, eu preciso acessar alguma coisa de usuário aqui? Não.
Todas as minhas consultas eu quero só o título da dúvida, então o título está em dúvida, não tem problema nenhum. E se ela não tem resposta, de alguma forma eu vou ter que associar com essa relação-resposta. Então eu vou precisar só dessas duas relações. Então vem a primeira resposta possível aqui. Se eu quero dúvidas que não têm resposta, isso parece muito com o quê? Com aquela questão da diferença que a gente viu antes. Se eu tiver um conjunto inicial com todas as dúvidas e eu fizer ele menos os códigos de dúvida que aparecem em resposta, das dúvidas sem resposta, o que eu vou ter? Eu vou ter as dúvidas que não têm resposta. Então, a ideia dessa expressão que está aqui embaixo, desculpa, é justamente essa. Então, a gente monta duas relações temporárias, R1 e R2. Tem exatamente esse conjunto. Então, a primeira, eu estou fazendo R1 recebe projeção de código de dúvida de resposta. O que tem no meu R1? Todos os códigos de dúvida que foram respondidos. Porque em resposta, só vai ter tupla de dúvida, só vai ter código de dúvida que foi respondido. Não existe uma tupla em resposta sem estar associado com código de dúvida. Tá? Então, quando eu faço projeção código de dúvida em resposta, eu só tenho códigos de dúvida que foram efetivamente respondidos. Tá? Quando eu faço R2, recebe projeção de código de dúvida, o que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando o código de todas as dúvidas possíveis. Então, a gente tem dois conjuntos agora. O R1, que tem os códigos de dúvida que tem resposta, e o R2, que tem os códigos de dúvida que tem todos os códigos de dúvida possíveis. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou fazer R3 receber R2 menos R1. Então, se eu tenho um primeiro conjunto R2, que tem todas as dúvidas postadas, e eu estou fazendo ele menos o R1, que tem as dúvidas que têm resposta, qual vai ser o resultado disso? As dúvidas que não têm resposta. Então, meu R3, ele tem as dúvidas que não foram respondidas. Porque eu estou pegando o que aparece em R2 e não aparece em R1. Tá? Só que aí a gente tem um problema. O que a consulta tem que retornar? O título da dúvida. Meu R1, R2 e R3, qual é o único atributo que tem nessas relações? Código de dúvida. Por quê? R1 e R2 são resultados de projeção. Então, só vai ter código de dúvida. E R3 é uma diferença. Diferença, a gente tem que ter esquemas iguais na entrada e vai ter o mesmo esquema na saída. Então, o R3 ele tem que ter duas relações com o mesmo esquema. Ok, as duas têm código de dúvida como esquema. E qual vai ser o esquema de R3? Código de dúvida. Só isso. Só que a gente precisa do título. Então, o que a gente tem que fazer de novo? A gente vai pegar esse R3, que tem todos os códigos de dúvida que não foram respondidos, e eu vou fazer uma junção de novo com dúvida. Para quê? Para eu poder resgatar o título que eu quero. Então, agora eu vou ver, desses códigos que tem nesse conjunto R3, quais que estão associados com as tuplas de dúvida. Eu vou resgatar os outros atributos, eu vou pegar de volta os outros atributos de dúvida. E aí sim, o resultado dessa junção, eu aplico a projeção em título. Tá? Na prova, teve muita gente que não fez essa junção de novo com dúvida e aplicou direto a projeção de título em cima de R3. Aí está errado. Por quê? R3 não tem atributo título. Então, não posso projetar um atributo título que não está na minha relação de entrada. Tá? Então, tem que sempre estar alerta com isso. Faz as diferenças, mas tem que tomar cuidado que o esquema, qual é o esquema de saída que vocês estão gerando a partir da aplicação de operações. Então, no caso que o R3, ele não tem um atributo de interesse para estar na resposta, que é o título. Então, tem que garantir que eu possa recuperar isso. Como é que eu recupero? Eu faço uma junção de novo de R3 com dúvida, e aí sim projeto o título, porque o título vai estar lá no resultado daquela junção. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam? Beleza. Então, vamos para a próxima. A outra alternativa, desculpa, que é aquela que está na prova. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso fazer uma junção externa. Repara que eu estou fazendo uma junção externa, esquerda, com resposta. Então, o que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer todas as dúvidas, que é o que me interessa, e onde ele não conseguir fazer a junção com resposta, vai estar nulo. Então, eu vou ter todas as dúvidas da minha relação de dúvida, que é a relação de entrada, e onde ele não tiver resposta associada, ele vai trazer como nulo. E aí, o que eu estou fazendo? Depois eu estou filtrando, onde o código da dúvida de resposta seja nulo. Ou seja, nesse caso, quando eu aplicar esse filtro,
Eu só vou retornar as dúvidas que não têm resposta. Então, eu estou ignorando todas aquelas que têm código de dúvida preenchido, porque são aquelas que estão associadas com alguma resposta, com alguma dúvida. Beleza? Então, a ideia é que eu vou conseguir trazer as dúvidas que não foram respondidas e, no final, o projeto título. Tá? O item 3 é bem parecido com o item 2. Só que agora eu quero retornar os nomes dos usuários que nunca postaram nenhuma dúvida. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quem são os usuários que não têm tuplas associadas na minha relação dúvida. Então, a gente só vai precisar... Agora a gente ignora a resposta. A gente só precisa de usuário e dúvida. Então, eu vou usar tanto a relação usuário quanto a relação dúvida. Então, o que a gente pode fazer aqui? Mesma coisa da anterior. Então, isso eu não sei se o pessoal achou que era pegadinha na prova, mas teve gente que inventou coisa diferente. Era exatamente a mesma coisa da anterior, só que com uma consulta um pouco ligeiramente diferente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando duas relações temporárias, R1 e R2. R1 recebe a projeção de código de usuário de dúvida. Então, estou pegando todos os usuários que postaram dúvidas. R2, projeção de código de usuário, ou seja, todos os usuários. Faço a diferença de R2 menos R1, que nem no exemplo anterior. Então, no R3 eu vou ter os usuários que não têm dúvidas, tá? E faço uma junção de novo com o usuário para quê? Para pegar o nome dele. Então, é exatamente a mesma estrutura do item 2. No item 2, a gente tinha título de dúvida que não tem resposta, que eu quero nome de usuário que não postou dúvida. Então, a ideia é exatamente a mesma, tá? Então, a gente faz a projeção do código de usuário de dúvida, ou seja, eu pego os usuários que postaram dúvidas, eu pego o total de usuários, todos os usuários, que é a R2, faço o total menos os que postaram dúvidas, eu vou ter um conjunto, na relação R3, ali, o conjunto de usuários que nunca postou dúvida, só que como eu preciso do nome, eu tenho que fazer a junção com o usuário novamente para projetar o nome. Então, exatamente a mesma coisa, só que aplicado em um contexto um pouquinho diferente. Tranquilo? Alguma pergunta? Beleza. Vou seguir aqui então. E aí é o mesmo esquema do anterior. Eu posso responder tanto usando diferença quanto usando a junção externa, que nem está lá no gabarito da nossa prova. Tá? Então, os dois jeitos foram aceitos na prova, não foi descontado porque usou um, porque usou outro. Os dois modos foram exatamente, são equivalentes e foram aceitos na prova. Agora vamos para o item 4, que era o mais complicadinho dessa questão. Tá? Faça uma consulta que retorne o nome dos usuários que responderam todas as dúvidas. Aí aqui muita gente confundiu. As pessoas fizeram basicamente junção interna, então, fez a junção de usuário com dúvida, com resposta. Então, essa resposta que o pessoal deu, ela garante que a pessoa respondeu alguma dúvida, mas não que respondeu todas. Tá? A gente quer aqui saber onde os usuários responderam todas as dúvidas. Lembra quando eu estava explicando a operação de diferença, que eu falei que ela era muito boa para esses casos, que tem consultas onde eu quero saber todos responderam todos, fizeram todos? É exatamente esse caso aqui do item 4. Tá? Então, a gente tem que saber, a gente tem que fazer uma consulta que eu quero o nome do usuário, então eu vou passar da relação usuário, que responderam todas as dúvidas. Então, eu tenho que ter a dúvida e eu tenho que ter a resposta. Então, essa é a nossa consulta aqui, ela vai envolver todas as relações do meu esquema. Então, vamos começar, sem usar a divisão ainda, uma possível resposta. Então, vamos pegar aqui essa resposta, essa variante aqui da resposta que a gente tem. Então, o primeiro passo, eu criei uma relação temporária, R1, que ela vai receber o quê? A projeção de código do usuário de resposta. Tá? O que eu estou pegando ali? Eu estou pegando os usuários que responderam, que deram alguma resposta lá no meu sistema, tá? No meu banco. Beleza. A minha R2, eu estou fazendo o cartesiano de código de dúvida, da projeção de código de dúvida, ou seja, eu estou pegando as dúvidas que foram postadas, tá? Então, eu vou ter todos os códigos de dúvidas que foram postados. E eu estou fazendo um cartesiano com R1. Então, eu vou combinar todos os que foram postados
com todos os códigos de usuário que responderam aquelas dúvidas. Tranquilo até aqui? Então, a gente vai gerar uma relação gigante que vai ter todos os códigos de usuário que aparecem, que responderam alguma coisa, com todos os códigos de dúvida que existem no sistema. Então, é como se a gente falasse assim, olha, vamos assumir que todo mundo respondeu tudo. Tá? Então, é o que eu estou tentando fazer aqui. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Beleza. Então, lá no R3, o que a gente está fazendo? Eu estou pegando o resultado desse cartesiano, dessa combinação total, e eu estou fazendo menos a projeção de código dúvida e código usuário de resposta. Quando eu faço a projeção de código dúvida e código usuário de resposta, o que tem nesse resultado? Ele vai ter o código da dúvida e o código do usuário das respostas que foram dadas. Beleza? Então, o que vai aparecer ali são o código, vai ser o código da dúvida e o código do usuário de quem deu resposta, do que existe lá na minha relação resposta, tá? E quando eu faço o R2 menos isso, eu estou pegando aquela combinação total menos o que existe. Então, o que vai estar no R4? Ele vai estar no R4 os caras que são a diferença do total de todas as combinações possíveis menos quem respondeu de fato todas as dúvidas. Tá? Significa o quê? Se um usuário, vamos pensar o caso do usuário que respondeu tudo. O caso do usuário que respondeu tudo, todas as dúvidas, na minha projeção código dúvida e código usuário, em cima de resposta, ele vai aparecer ali combinado com todas as dúvidas. Quer dizer, o código de usuário combinado com todas as dúvidas. Tá? E quando eu fizer essa diferença, ele vai sumir. Por quê? Porque no R4 ali, só vai estar o quê? Os caras que deixaram de responder alguma. Porque eu estou fazendo o total menos as dúvidas, todas as combinações possíveis, menos as dúvidas que foram efetivamente postadas. Tá? E aí eu faço uma projeção, no R3, desculpa. Eu faço uma projeção para pegar o código do usuário do R3 e depois uma diferença entre R1 e R4. Quando eu faço o R1, que são os usuários que respondem, menos os usuários que deixaram de responder alguma dúvida, que é o que vai estar no R4, eu vou ter no R5 o quê? Os usuários que responderam todas as dúvidas. Tá? Só que aí eu preciso pegar o nome desse indivíduo, que não está no R5, porque o R5 tem o quê? Só código do usuário. Então, eu vou fazer uma junção de R5 com usuário de novo, para poder pegar o nome. Tá? Então, essa questão ela era um pouco complicada justamente por causa disso. Porque a gente tinha que pensar sempre nas todas as combinações possíveis, tirar os caras que responderam tudo, porque eles vão sair naquela primeira diferença. Depois eu pego esses códigos dos usuários que deixaram de responder alguma coisa e faço quem respondeu menos ele, que é o R1 menos R4. E aí quem vai estar no R5 são os usuários que efetivamente responderam todas as dúvidas. Tá? Aí no final eu tenho que fazer a junção com o usuário novamente para poder pegar o atributo nome, que era o que eu tenho que botar na resposta. Tá? Vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida nesse? Vamos lá. R3. Quando eu faço até o R1 e R2, vocês entenderam, certo? O R3, eu estou fazendo o R2, que é todas as combinações possíveis dos usuários que responderam com todas as dúvidas. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 3 usuários que deram alguma resposta e eu tenho 20 dúvidas postadas, eu vou pegar esses 3 e combinar com as 20. Tá? Então, eu vou fazer um cartesiano entre R1 ali e a projeção de código de dúvida de dúvida, que é o R2. Tá? Tranquilo até aqui? Quando eu chego no R3, eu vou pegar essa combinação total, ou seja, todos os usuários que responderam, combinados com todas as dúvidas, e tirar as combinações de código usuário e código de dúvida que estão na tabela resposta. Tá?
A combinação de usuário, código dúvida e código usuário que está na tabela resposta é quem efetivamente respondeu. Aí é importante a gente pensar o seguinte, vamos pensar o caso do usuário que respondeu tudo. Se eu tenho 3 dúvidas, e 3 dúvidas postadas, e esse usuário respondeu todas, eu vou ter 3 tuplas dele nessa projeção código dúvida, código usuário de resposta, porque ele respondeu as 3 dúvidas. Eu vou ter o código usuário combinado com as 3 dúvidas. Se eu tenho um outro usuário que respondeu 2, eu vou ter o código daquele usuário combinado com 2. Se eu tenho um usuário que só respondeu uma, eu tenho o código usuário combinado com uma só, tá? Então, aqui, quando eu faço no R3 ali, projeção de código dúvida, código usuário de resposta, eu estou pegando as respostas efetivamente dadas, ou seja, as tuplas que efetivamente estão lá na minha relação, tá? Se o cara respondeu todas as dúvidas, eu vou ter o código dele associado com todos os códigos de dúvida. Se ele respondeu 2, eu tenho o código dele associado com 2. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, quando eu faço o R2 menos esse projeção de código de dúvida, código de usuário, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo todas as combinações possíveis, menos as pessoas que responderam as dúvidas, tá? Se o usuário respondeu todas as dúvidas, ele tem todas as combinações possíveis com as dúvidas. Então, na hora que eu fizer essa diferença R2 menos a projeção código de dúvida, código de usuário de resposta, ele vai sumir do R3. Então, os usuários que responderam todas as dúvidas, eles não vão aparecer no R3. O R3 não vai ter esses usuários. Beleza? Tá. E aí no R4, o que a gente faz? A gente pega esses usuários agora, esses usuários que não responderam alguma dúvida, eu vou pegar só o código usuário deles. Então, o meu R4, eu fiz uma projeção em cima desse conjunto de usuários. O meu R5, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando agora todos os usuários que responderam, todos os códigos de usuário que botaram alguma resposta, que é o que está no R1, e estou tirando aqueles usuários do R4. O que são os usuários do R4? São usuários que deixaram de responder alguma coisa. Então, o meu R5, ele já é o que eu quero. Ele representa os usuários que responderam todas as perguntas, porque foram os usuários que sumiram lá na hora que eu fiz o R3. Beleza? E aí, no R5, eu vou ter só os usuários que responderam todos, só que eu preciso do nome. Então, aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a junção depois de usuário, de R5 com usuário, para poder pegar o nome de volta. E aí, fazer a projeção do nome. Tá? Então, a ideia da questão era essa. O João falou da apresentação que ele montou. João, eu acho melhor você apresentar no dia lá da tutoria. Que aí a gente faz todos aqueles padrões que você já montou lá. Aqueles exemplos estão bem legais para quem tiver dúvida ainda. Tá? Isso é um dos jeitos de fazer. Tiveram uns 3 ou 4 alunos que fizeram exatamente desse jeito aqui. Não tem problema nenhum. O outro jeito era fazer com divisão, que é mais fácil, a expressão fica muito menor, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer projeção de código dúvida e código do usuário de resposta e vou fazer divisão, por quê? Pelo código da dúvida de dúvida. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero, nesse conjunto código dúvida e código usuário, que eu estou fazendo a projeção em cima de resposta, quem são as pessoas, ou seja, quem é o código do usuário, que vai estar na relação de saída, que revelam a todo mundo que está na segunda relação ali, que é a projeção de código dúvida de dúvida. Tá? Então, essa com a divisão ficava muito simples. Então, com poucas respostas aqui, poucas operações você conseguia resolver. Então, bastava fazer a projeção de código de dúvida e código de usuário de resposta, ou seja, de pegar todas as dúvidas e códigos de usuários que responderam e botar numa relação, e fazer a divisão com os códigos de dúvida da relação dúvida. Ou seja, eu quero agora, lembra que eu falei que é para todo? Eu quero os códigos de usuário que estão na primeira relação e que respondem a todas as dúvidas que estão na segunda. Tá? Espera aí que eu tenho uma mensagem aqui que eu não consegui ler. Isso, assim, eu gosto de mostrar primeiro com a
o cartesiano, para vocês entenderem como é que funciona. E aí, depois mostra com a divisão, que eu acho que fica mais simples, mas pelo menos vocês entendem o que está por trás ali, tá? Eu acho que só mostrar a divisão acaba ficando um pouco mais difícil de entender. E aí, a mesma coisa aqui, no final tem que fazer a junção novamente com o usuário para poder pegar o nome. Então, é uma resposta bastante concisa, por quê? Porque a gente tem essa operação de junção que facilita a nossa vida, tá? Então, a ideia da divisão, que facilita a nossa vida. Então, a ideia da divisão é justamente essa, a gente não tem que fazer a que eu mostrei no exemplo anterior aqui para chegar no mesmo resultado. Então, só com a divisão ali já poupa muito o nosso. Então, basicamente era isso que eu queria tratar na aula de hoje. Fazer esse apanhado geral das operações da álgebra relacional. Explicar um pouquinho melhor esses 4 itens aqui da questão 3 da nossa PX e ouvir vocês. Então, acho que a dúvida principal era, principalmente essa parte de divisão, a junção externa. Eu acho que a ideia aqui era ajudar vocês nesse sentido, para vocês entenderem como o que está no gabarito, ver outras opções, ver variante das respostas, para vocês poderem, de fato, entender o álgebra relacional. Tá? Então, essa 4 a gente tinha noção que era mais complicadinha. As outras 3 eram bem diretas, assim, acho que fazendo os exercícios, lendo os slides das aulas, assistindo as videoaulas, era bem tranquilo de fazer. Essa aqui tinha que parar um pouquinho e dar uma respirada, que não era tão rápida, tão direta de fazer, mas não era impossível, tá? Então, o que eu queria que vocês fizessem, acho que até sexta, tentassem, quem tem dúvida ainda, refazer as questões da AD1, da AD2, da PX, a PX1, de ADs passadas, de APs passadas, vocês têm lá acesso ao CompCederge, consegue baixar as provas antigas, e aí exercitar, tá? Modelagem conceitual, álgebra relacional é exercício. Não adianta eu e o Marcos aqui a gente ficar explicando, fazendo slide para vocês, dando videoaula, se vocês não exercitarem, tá? Então a gente só entra no nosso sangue, de fato, quando a gente bota a mão na massa. Então pega um mini-mundo que está lá numa prova, tenta fazer um modelo. Eu tenho dúvida, traz na sexta-feira para o João. Estou com dúvida em álgebra relacional, essa consulta aqui que eu vi na AP e tal, eu não consegui responder, traz também, mas tentem fazer, tá? Porque senão vai acabar o João respondendo algumas coisas na sexta-feira, e aí se a pessoa nunca tentou fazer, fica complicado até de entender, dele conseguir contribuir. Acho que vocês têm que trazer dúvidas pontuais. Olha, essa questão aqui eu não consegui resolver, tá? Júnior está perguntando aqui onde veio esse símbolo de divisão. Na verdade, a divisão é uma operação da álgebra relacional, tá? Eu expliquei, acabei de explicar, eu vou, para não ter que repetir tudo porque está gravando, eu vou postar o vídeo lá na plataforma, você pode olhar depois, mas a gente tem como responder sem usar a divisão, que é essa resposta anterior aqui. Eu posso usar só produto cartesiano, diferença e junção, tá? Eu consigo fazer uma resposta equivalente àquela com a operação de divisão, só com as operações básicas da álgebra relacional. Ali é uma operação que existe na álgebra relacional, não, mas que facilita a nossa vida, mas que, de fato, ela tem equivalentes com outras operações. Tá? Então, a ideia é vocês pegarem um pouquinho agora os exercícios, tirar dúvidas e aí trabalhar um pouquinho mais isso. Eu sei que no início é mais complicado, mas depois que pega o jeito, é bem mais rápido de vocês entenderem o funcionamento de uma expressão algébrica, como é que vocês montam uma expressão algébrica e por aí vai, tá? A ideia dessa revisão aqui era justamente isso, passar por toda a matéria, passar por todas as operações da álgebra, explicar, detalhar um pouquinho mais, ouvir vocês um pouco, e a gente resolver essas questões aqui da PX, tá? Aquele nu ali era só o Júnior está perguntando de onde veio aquele nu. Aquele nu, depois quando eu postar o vídeo, você pode olhar também. É uma junção externa, tá? É um tipo de junção especial que eu trago atributos, obrigatoriamente, tuplas, de uma relação, e onde eu não consigo fazer a junção, eu completo com nulo. E aí depois, no caso, a gente tem que filtrar para ver o que a gente quer, tá? Então,
existia a possibilidade da resposta ser feito usando junção externa ou com diferença, que foi essa aqui que eu tô postando agora, tá? Então, a gente tem que... Vocês podem escolher tanto uma quanto outra. As duas formas são equivalentes para o que a gente quer. A álgebra relacional tem um site, o João vai apresentar na sexta para vocês, na tutoria de sexta, que vocês conseguem fazer exercícios com álgebra relacional, como se fosse SQL, tá? Então, existe um esqueminha lá no site, com relações, vocês conseguem montar essas expressões que eu mostrei aqui, e ele vai dando a resposta na hora com o que está lá no... já cadastrado lá na relação, tá? As tuplas da relação. Então, é bem legal, eu recomendo bastante. Eu não conhecia esse site, o João mostrou para mim, para o Marcos. Eu não conhecia, mas eu acho que é muito útil para vocês estudarem, tá? Ali, vocês podem ir experimentando, vocês podem carregar o próprio esquema, eu fiz isso hoje, então você pode usar alguns esquemas que já estão lá cadastrados, vocês podem cadastrar o esquema de vocês, e aí se vocês quiserem replicar o que já tem em prova, eu acho bem bacana de vocês fazerem para vocês estudarem, e aí pegar a quilometragem nessa parte de álgebra relacional, é bem legal, tá? O nulo ali, o valor nulo é o valor nulo. A gente aqui trabalha com a lógica lá que eu tenho valor nulo, não é nada. Então, eu não tenho valor para aquele atributo. Então, quando eu não tenho valor para atributo, o valor é nulo, que é o que a gente tem que comparar. Tá bom? Então, basicamente era isso. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da aula de segunda. Eu vou postar os slides lá na plataforma para vocês, os slides e o vídeo, tá? O que eu fiz com o vídeo da aula do professor Marcos, eu botei compartilhado, então ele não fica público para todo mundo, mas aí conforme vocês tiverem necessidade, vocês podem clicar lá e pedir autorização. Aí a autorização vem e eu libero para vocês verem, tá? Como a gente ainda está formatando como vai ser a nova organização da disciplina, a gente preferiu não deixar esses slides, esses vídeos no YouTube, alguma coisa do tipo, porque ainda vai sofrer mudança, é mais para ajudar vocês aí nesse semestre já tão complicado, tá? Então, conforme vocês tiverem necessidade, é só pedir autorização que eu autorizo lá para vocês poderem ver. Vários alunos já pediram, já liberei, mas a ideia é que isso fique lá para vocês também, para tirar dúvida, para estudar para P, para estudar para as próximas provas que vocês têm que fazer, tá bom? Acho que a ideia da aula de hoje era essa, e aí, se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta adicional, estou aqui para responder. Obrigado, gente. Obrigado a vocês que puderam vir. Só lembrando, na sexta, a tutoria do João, e aí a gente já falou com ele, tanto eu quanto o Marcos, não é para ele repassar tudo, a ideia é que ele tire dúvidas de vocês, tá? Então tem que ser um negócio mais focado. Eu quero que vocês façam os exercícios, experimentem, tentem fazer as provas. Se o resultado de vocês, por exemplo, a expressão da álgebra, der um resultado diferente de um gabarito de alguma P, traz para ele e fala, isso é valente, onde é que eu errei? Eu acho que é isso que é a ideia da tutoria, vocês terem esse contato direto com o João, que está sempre disponível para vocês aí na plataforma, mas também nessas web tutorias para ajudar vocês nas dúvidas principais, tá? Em relação à PP3, a gente ainda não tem a confirmação se vai ser à distância, como a PX1, se vai ser presencial. Eu já pedi isso para a coordenação do curso, mas eles ainda estão esperando uma definição do CEDERJ, tá? Da direção geral. Então, assim que a gente souber, as provas já estão prontas, a gente já mandou para a secretaria, tá tudo certinho. Mas assim que a gente souber, a gente vai avisar vocês, tá? Então, assim que eles tiverem a confirmação se vai ser a PX2, a PX3, se vai ser o mesmo esquema da PX1, aí a gente vai avisar vocês e aí definindo como é que vai ser o esquema de cada um. Provavelmente, o que eu acho é que vai ser igual ao esquema da PX1. Então, vocês vão fazer prova à distância também, tá? O da D2 está mantido, tranquilo. A D2 normal, porque a distância não tem por que mudar, tá? E aí, o exercício bônus, eu vou criar uma atividade lá na plataforma, mesmo molde da D1, a D2 e a PX1, vocês vão submeter, e coloco o enunciado lá para vocês, que aí é o bônus na AP2, tá bom? Então era isso, gente. Vou terminando a gravação por aqui. Queria mais uma vez agradecer a vocês
E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá com a gente lá na sala de tutoria, mandar mensagem, que a gente está à disposição de vocês, tá? Obrigado e boa noite.